Olá, boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus projetos. É um prazer enorme estar aqui para compartilhar esse devocional, uma porção da Palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, né? A Palavra do Senhor é alimento para o nosso coração, é esperança. E nessa noite eu tenho certeza que o Senhor vai visitar o teu coração com uma porção muito especial do que Deus tem para fazer na sua vida e na sua família, viu? Estamos com muitas saudades, crendo que logo tudo vai se passar. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. O Senhor está acima de todas as coisas e tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, no princípio estava com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. O apóstolo João, ele está referenciando sobre a existência de Jesus, né? Quando ele fala no princípio era o verbo, ele está falando da pessoa de Jesus. No princípio Jesus era a palavra que deu vida ao mundo, a palavra que criou o universo, a palavra que saiu da boca de Deus dizendo haja luz, haja separação das águas. Tudo isso era o próprio Jesus, né? Então Jesus já existia desde o princípio. Ele estava lá no princípio com Deus e ele era a palavra, e ele era o próprio Deus. E no versículo 12 diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, há um momento em que esse verbo que estava na criação, ele se fez carne e habitou entre nós. Tá? E a todos quanto crer neste nome, crer na pessoa de Jesus, se torna filho de Deus. Nesse contexto bíblico, eu quero chamar a sua atenção sobre algo que eu chamo de o poder da criação. O poder da criação estava nos lábios de Deus e era o próprio Jesus. Aquela palavra que saía da boca de Deus quando no princípio a terra era sem forma e vazia e Deus anunciava a formação de todas as coisas, isso era Jesus. E hoje Jesus se fez carne e habitou entre nós e nós o recebemos. Então eu quero que você entenda algo muito importante. O mesmo poder que estava na criação do mundo, hoje está em nós, na pessoa de Jesus, saindo dos nossos lábios para criar coisas do coração de Deus. Romanos diz que o Senhor, ele convoca existência, elementos inexistentes como se já existissem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Porque Deus, ele tem o poder da criação e nós, quando recebemos a Jesus, nós possuímos o poder da criação. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que os seus lábios precisam proclamar a verdade do nosso Deus diante de tudo que você está vivendo. No contexto de que a terra era sem forma e vazia, a palavra que saía da boca de Deus organizou o universo. E hoje eu quero te dizer que a palavra que está nos teus lábios, que é Jesus, um Jesus vivo, um Jesus poderoso, Jesus Filho do Deus Altíssimo, que hoje reside em você, ele pode criar todas as coisas
Ele pode formar todas as coisas diante de situações que estão desajustadas na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na situação do mundo. A gente tem alguns exemplos bíblicos que o Senhor ele nos convida a profetizar sobre situações, a lançar a palavra, a dizer, né, a pronunciar a palavra de Deus sobre algumas situações, para que aquelas situações se ajustem segundo a verdade e a vontade de Deus. Quando nós lemos no livro de Ezequiel, uma passagem muito conhecida sobre o Vale de Ossos, onde no capítulo 37, o Senhor ele fala o seguinte, no versículo 1 em diante, ele diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta e mediante o poder do Espírito ele conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida ele levou a caminhar de um lado e observar que era imenso o número dos ossos que continha nesse vale e estavam secos. No versículo 3, então ele me indagou, olha, o Senhor pergunta, ó querido filho do homem, acreditas que os ossos secos poderão ter vida novamente? Eu respondi, ó Senhor Yahvé, o Senhor o sabe. Perceba que o Senhor dá a visão a um profeta e a visão é de uma situação caótica, de uma situação difícil, um vale de ossos, e o Senhor ele pergunta para o profeta, você acredita que eu posso transformar esse vale de ossos num grande exército? E eu quero te perguntar nessa noite, você acredita? Você crê que o Senhor pode transformar o vale de ossos da tua vida, da tua família, da situação que você conhece, em um grande exército, em um exército poderoso, em algo milagroso? Você acredita nisso? E o Senhor ele fala no versículo 4 para o profeta o seguinte, profetiza sobre esses ossos e ordena-lhe, ossos secos, ouve a palavra de Deus. Olha só, aqui um poder na visão do poder da criação, um exemplo do poder da criação. O Senhor fala para o profeta o seguinte, profetiza sobre esse vale de ossos. Faça com que ele escute a palavra do Senhor. É isso que Deus espera nesses dias em que nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra, sendo bombardeado nas nossas emoções, sendo bombardeado em vários setores da nossa vida, da nossa nação, na nossa vida com Deus. O Senhor ele espera que a gente profetize sobre esses vales. Faça que toda essa situação que está desajustada ouça a palavra de Deus para que ela se encaixe na plenitude daquilo que Deus pensa. Como ontem foi ministrado que a realidade é aquilo que está no coração de Deus. E continuando no livro de Ezequiel, no versículo 5, assim declara Yahvé, o Senhor, o Eterno, o Soberano, a estes ossos. Farei entrar entre vós um fôlego de vida, e eis que darei tendões e músculos, e farei surgir carne, e estenderei a pele sobre todos esses ossos. Porei respiração dentro de cada pessoa e farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. O versículo 7. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se um grande barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso a osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e carne, e logo em seguida de pele também. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, convoca o Senhor, o sopro de vida. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre os mortos para que vivam. Assim como me foi ordenado, profetizei. E no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos e ganharam vida e se colocaram em pé.
e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Perceba o seguinte, na visão que o Senhor dá ao profeta, e o Senhor ele ordena que o profeta profetize sobre o vale de ossos e profetiza que se forme músculos e tendões e pele. À medida que o profeta se coloca profetizando sobre a situação do vale de ossos secos, à medida que isso acontece, a palavra do Senhor se torna vida e de um vale de ossos se levanta um grande exército de Deus. Meu amado, eu quero te dizer que esse poder da criação, de pronunciar aquilo que está no coração de Deus, nas situações que você está vivendo, está em você. O poder da criação, de fazer com que as coisas se ajustem na plenitude da vontade de Deus. Nós precisamos profetizar isso em oração. Precisamos profetizar isso na meditação da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre tal situação? E decidir crer. Como Deus perguntou para o profeta, você acredita que eu posso transformar esse vale de ossos em um grande exército? Uma outra palavra que nos traz essa postura de profetizar é o que o Senhor Jesus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 20 em diante, que diz assim: caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando do ocorrido, perguntou: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Versículo 22. Observou-lhes e disse-lhe Jesus: tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que qualquer pessoa que ordenar, ou em algumas versões diz, qualquer pessoa que disser, que falar, que pronunciar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, não havendo dúvida no seu coração, mas crendo que se realizará o que se pede, isso lhe será feito. Portanto, tudo quanto pedides em oração, tende fé, recebereis. Tendo fé, recebereis. Então perceba que numa outra passagem, né, que Jesus ele amaldiçoou uma figueira e essa figueira seca-se. E Pedro chama a atenção disso ter acontecido, né, despertou a atenção de Pedro, e Pedro fala: olha, aquela figueira que ontem o Senhor amaldiçoou, ela está seca. E aí Jesus traz um ensinamento dizendo: eu vos digo, tende fé em Deus. Meu amado, tende fé em Deus. A nossa fé deve estar no Senhor, no Deus poderoso, não na nossa força, na nossa competência, na nossa inteligência, nos nossos governantes, não. Nossa fé é em Deus, o Deus poderoso. Tende fé em Deus, e ele fala assim: e todo aquele que se dirigir ao monte, falar ao monte, você precisa falar ao monte. Qual é o monte da tua vida? Qual é o monte que está diante de você? Na mesma situação que aquele vale de ossos estava diante do profeta na visão. Qual é o monte que está diante de você? E você precisa dizer a este monte: saia da minha frente, lança-te no mar, crendo no seu coração, não duvidando, isso será feito. Veja o poder da criação, de novo, o poder de transformação, falando ao monte e o monte se ajustando à verdade e à vontade de Deus. Eu quero te dizer que assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, no capítulo 6, nós somos, como Isaías diz, e que ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas o Senhor, com a brasa do altar, tocou nos lábios do profeta Isaías e ele começou a pronunciar e a ser representante de Deus, daquilo que Deus queria. Eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor quer tocar nos seus lábios para que você saiba que o poder da criação, o poder da palavra, o poder de Jesus, o poder do verbo, ele continua ativo e hoje ele está nos teus lábios. Portanto, meu amado, vigie naquilo que sai dos teus lábios. Né? Não fale palavras que trazem desesperanças, palavras que enchem o teu coração de tristeza.
mas traga a verdade de Deus, pronuncie a verdade de Deus, daquilo que está no coração de Deus. Abra sua boca e diga: o melhor do Senhor está por vir. Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito. Deus tem cuidado de mim. O Senhor levou sobre si essa dor, essa enfermidade. O Senhor nos curou. A verdade de Deus, quando conhecida, liberta e transforma. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo é o meu consolo, é meu abrigo. O Senhor há de salvar a minha casa. Profetize a palavra de Deus. Lance a palavra de Deus. Abençoe seus filhos. Abençoe o seu trabalho. Abençoe a sua vida, né? Olhe para você. Olhe para o seu interior e diga o quão especial você é. O quão especial Deus te fez e te formou. E o quanto Deus tem pensamentos de paz a teu respeito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Maior é o que habita dentro de nós do que o que está neste mundo. Isso são verdades da palavra de Deus que está disponível para os teus lábios, para que você profetize. Então, nesta noite, eu quero que você se posicione em profetizar, em pronunciar, em proclamar, em proferir a palavra de Deus diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que está acontecendo. Alguns confiam em carros, em cavalos e cavaleiros. Nós, todavia, confiamos no Senhor. Nós, todavia, temos a nossa segurança no Senhor. Estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos onde muitas situações não estão como gostaríamos que estivesse, mas eu quero te dizer o que Deus falou para o profeta. Você acredita que eu posso transformar esse vale de ossos em um grande exército? E o que Jesus disse aos seus discípulos, ensinando sobre: tende fé em Deus, e todo aquele que disser ao monte: sai da minha frente, monte. Isso acontecerá. Então não duvide, creia. Alimente o teu coração de esperança. Alimente o teu coração com a verdade, com a realidade daquilo que está no coração de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua família. Então, que nesse momento você esteja colocando a tua vida, a tua família diante do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Talvez você com o coração muito agitado. Vamos profetizar sobre essa terra agitada, a bonança do Senhor. Então eu quero que você nesse momento coloque a mão no seu coração e receba esta oração. Pai, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, esta família. Visita agora, Senhor. Visita agora, Senhor, cada lar. Tu és o Deus poderoso que conhece tudo o que estamos passando, tudo o que estamos vivendo, Senhor. Tu és o Deus forte, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixará sozinho. O Senhor disse: eu estarei convosco para sempre. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na Tua presença, nós cremos no Teu cuidado, nós cremos na Tua proteção, Senhor. E nós te agradecemos porque Jesus hoje está em nós. E o mesmo poder que estava na criação, que ajustou aquela terra sem forma e vazia, está hoje nos nossos lábios na pessoa de Jesus Cristo, porque nós recebemos a Jesus. E nós queremos nesta noite, Senhor, nos levantarmos como profetas do Senhor sobre esta geração, profetas do Senhor, e declarar que a nossa casa, nossa família, ela pertence ao Senhor Jesus, que a nossa vida tem dono, que a nossa vida está nas mãos do Senhor e o nosso Deus tem cuidado de nós, e o Senhor é poderoso para fazer mais do que pensamos ou realizamos. Nós queremos declarar, profetizar sobre o vale de ossos de enfermidades, vale de ossos de desespero, vale de ossos que tem tentado afrontar a verdade de Deus nas nossas vidas. Nós declaramos, em nome de Jesus: retrocedam, caiam por terra toda obra do inferno, toda obra do maligno, saia das nossas vidas, dos nossos lares.
Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, profetizamos em nome de Jesus. Haja vida, haja paz, haja esperança, haja saúde, haja prosperidade, haja estratégias de Deus, haja bonança, haja alegria, haja a presença do Senhor invadindo os corações, o relacionamento dentro dos lares, invadindo as empresas, invadindo, Senhor, os trabalhos, a economia do nosso país. Haja a tua presença. Nós cremos, Pai, cremos num exército poderoso. Sopra teu espírito de vida, Senhor, aonde tem tido vale de ossos. Nós declaramos, nós ligamos, nós cremos que este monte que está diante de nós, sairá da nossa frente e viveremos os milagres do Senhor. Profetizamos tempos novos sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios. Profetizamos avivamento. Profetizamos que neste momento em que toda essa situação de pandemia, Senhor, que tudo isso seja colocado debaixo da autoridade do nome de Jesus e que venha, Senhor, a tua bonança sobre os nossos corações, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Que haja a tua paz sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Você é amado. Você é forte. Você é ungido de Deus. Você está seguro em Deus. Deus é tua força, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa esperança, Deus é a rocha inabalável. Seja abençoado, igreja do Senhor Jesus, seja fortalecida em nome de Jesus. Que o Senhor esteja contigo, em nome do Senhor Jesus. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês e dizer para vocês que vocês são muito especiais e que nós amamos vocês. E o Senhor muito mais. O Senhor vos ama com um amor incalculável. Deus te abençoe, igreja. Em nome de Jesus.